Será que é verdade? Quem já fez cesárea não pode mais ter parto normal? Muitas mulheres acreditam que pelo fato de o primeiro filho ter nascido por cesárea, o procedimento cirúrgico em que o feto é retirado por meio de um corte na região abdominal da mãe, os próximos necessariamente também nasceriam pela mesma via. Mas isso não é verdade. Durante algum tempo, suponhavam-se que quem tivesse uma cicatriz uterina deveria a um parto anterior não pudesse ter um normal na gestação seguinte, mas hoje em dia sabe-se que é possível e desejável, relata os estudos de medicina ginecológica. Existe a preocupação com a ruptura uterina, que é uma condição grave e rara. Se uma mulher ou um homem trans com útero entrar em trabalho de parto e já tiver passado por uma cesariana, é preciso verificar o intervalo entre as gestações. Não pode ser um período curto. O bem-estar fetal e o tamanho do bebê, a posição em que ele se encontra e se a duração da aparição não está muito prolongada e difícil. Em alguns lugares são feitos até quando já foram realizadas 2 ou mais cesarianas anteriores, porém o risco de ruptura uterina é muito grande. Enfatiza-se que o parto é o final de um processo e não o início, e ele precisa começar a ser pensado, avaliado e discutido entre os profissionais de saúde e gestante durante a gestação. O pré-natal é o caminho que precisa ser percorrido de forma correta na prioridades recomendadas e com a realização dos exames de rotina solicitados para reduzir o risco e proporcionar uma experiência positiva para a gestante e o bebê. O parto normal, quando o nascimento se dá pelo canal vaginal, na maioria das vezes é a melhor opção, tanto para a mãe quanto para o bebê. E o evento natural e fisiológico, mas deve-se lembrar de que a escolha da via é individualizada considerando o desejo materno e a segurança de ambos. Entre as vantagens do parto normal está a rapidez da recuperação, perda sanguínea reduzida durante o parto e menos probabilidade de infecções. No pós-parto, as mães afirmam ter menos dor e existe mais mobilidade, sendo possível amamentar com mais tranquilidade. Para o bebê, o desconforto respiratório após o nascimento é menor, pois ao passar pelo canal vaginal há uma compressão do tórax, que faz com que ele libere o líquido amniótico que estão em seus pulmões. Em relação à cesariana, a recuperação é mais lenta, com um nível maior de dor. Existe possibilidade de ocorrer infecções e hemorragia no pós-parto. Por ser uma cirurgia, as ameaças não se restringem à realização do procedimento em si. Há representado a consequência para gestações futuras, como sangramentos e ruptura uterina. Os estudos mostram que as cesáreas têm maiores taxas de mortalidade comparado ao parto normal, e entre as condições para sua realização estão um trabalho de parto que parou de progredir, alterações do bem-estar fetal com mudanças da frequência cardíaca fetal, presença de líquido meconial espesso suspeita a sofrimento e posições fetais que impossibilitam o nascimento via canal vaginal. Existem circunstâncias clínicas que proporcionam indicações absolutas, como placenta prévias, herpes vaginal durante a gestação e prolapso de cordão, listam os coordenadores da maternidade do Hospital Estadual Vila Alpina. Para o bebê, o mais importante é a idade gestacional. Muitas vezes, a cesariana é feita precocemente, realizada antes de a paciente entrar em trabalho de parto, e os bebês são retirados prematuramente antes do tempo certo. Devido a isso, acabam-se associando a mais complicações ao recém-nascido, quando, na verdade, o problema não foi a intervenção, mas o momento que ocorreu, pois o bebê não estava completamente amadurecido.
A cirurgia é recomendada quando existem situações de risco, por exemplo, a mãe está com pressão muito alta e isso pode implicar em algumas complicações para o recém-nascido, mas não o procedimento em si, e sim a condição clínica que motivou a sua realização. A idade da mãe é um fator determinante da via do nascimento. No entanto, segundo os estudos, sabe-se que a gestação em idade mais avançada, especialmente depois dos 35 anos, são acompanhadas de maior risco e complicações clínicas, como pressão alta e diabetes. Os estudos mostram-se que a maioria das mulheres não prefere ou deseja uma cesariana. Muitas são levadas a acreditar que precisam de uma, ou que não aguentaria ou teria perfil para um parto vaginal. Em muitos casos, elas escolhem esse procedimento por ter medo de como seria a existência ou o processo do parto vaginal. Além disso, devido ao aumento do número de cesarianas realizadas em todo o mundo, sugere-se que o uso da classificação criada pelo médico irlandês Michel Robson em 2001, que agrupa todo parturientes entre 10 categorias diferentes, de acordo com características obstétricas, paridades, idade gestacional, apresentação e números de fetos e a forma como o parto se iniciou, espontâneo ou induzido. O emprego dessa classificação ajuda a avaliar, a monitorar e a comparar as taxas de cesarianas ao longo do tempo, no mesmo hospital e entre instituições diferentes. Esses dados colaboram para instituir intervenções e estratégias ao fim de diminuir o número de cesariana realizada. Então, pessoal, quem já fez cesárea pode sim ter um parto normal. É possível desde que transcorra dentro da normalidade. E aí, pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Tchau e até o próximo.